Hoje eu vou falar sobre uma das grandes favoritas à Copa do Mundo de 2026. Eu tô falando da Argentina, de Lionel Scaloni. Hoje eu não só vou falar sobre esse time, como eu vou montar um elenco baseado na geração deles, que é tão interessante. Hoje você vai entender por que esse time é favorito, mesmo com o Lionel Messi em baixa na carreira e no fim da carreira dele. Por que ainda em 2026 a Argentina vai ter talvez o poder de ganhar a próxima Copa do Mundo. A gente vai entender exatamente nesse vídeo aqui do porquê, e eu vou também montar um elenco ali do que eu acho que é o melhor que ele pode escolher para a próxima Copa do Mundo. Vou te explicar inclusive o porquê, né? E pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e quando a gente fala da Argentina de Scaloni, eu acho que a gente também tem que falar um pouco, né, sobre o Brasil, porque há muito uma desculpa aqui na seleção brasileira, né, que a gente não tem jogadores bons o suficiente. E quando a gente olha para o que Scaloni tinha nas mãos na Copa do Mundo de 2022, tirando o Messi, ele não tinha essas grandes figuras. Além de que a gente também tem outras figuras interessantes, como na nossa Copa do Mundo a gente tinha Neymar, a gente teve Vinícius Júnior, a gente teve outras figuras que também são muito interessantes. Então, às vezes a Argentina não tem nenhuma geração melhor que a nossa, teoricamente, cara. Às vezes a Argentina tem menos talentos, mas nesses talentos eles têm um treinador que consegue extrair o máximo deles. Então, Scaloni basicamente ele entendeu o que ele tinha de forte e fraco e utilizou exatamente uma estratégia onde ele tira os problemas dos jogadores fracos da mão dele, utiliza a parte forte do elenco dele. E o que eu estou falando aqui é do meio de campo, né? Essa foi a grande força da Argentina na Copa do Mundo. Não começou tão bem assim, nos primeiros jogos ele não estava escolhendo os melhores jogadores. Eu lembro até hoje de eu assistindo aquela Copa do Mundo e me perguntando, cadê Enzo Fernandes? Por que Enzo Fernandes está no banco de reserva, né? Ele nem era jogador do Chelsea na época, só pra deixar claro pra vocês. E aí também teve aquele nome, aquele outro nome, que era jogador do Brighton, que impressionava tanto, né? Eu não tô falando de Caicedo, eu tô falando de Alex McAllister. Cadê Alex McAllister? Porque ele não está em campo. E eu acho que é nesse momento que você começa a entender o que é Scaloni. Sabe quando você se questiona por que tal jogador não está jogando em campo? Por que esse treinador não usa aquele jogador que parece tão bom? E é muito porque o treinador às vezes é cabeça dura e quer que o jogador se adapte à ideia dele. É exatamente o que a Argentina não fez. A Argentina pegou, escolheu um treinador e o treinador entendeu exatamente o que ele tinha de peças, o que ele tinha de força e de fraqueza. É um treinador que soube exatamente ler isso, ler quem tava no melhor momento e quem tava no pior momento. Se você achou a Copa do Mundo de 2022 de Lautaro Martínez ruim, você está correto, porque realmente foi. Mas não foi à toa, ele tava lesionado jogando a Copa do Mundo e depois as pessoas descobriram isso. Não à toa ele parecia tão mal em campo. E aí, percebendo esse fato, ele começa a utilizar mais o tal do Julián Álvares. Foi esse tipo de decisão que ele foi tomando ao longo dos mata-matas que fez a Argentina começar a Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita de 2-1 e terminar a Copa do Mundo sendo campeã dela. Essa tomada de decisão e esse nível de variação tática dentro dos mata-matas e utilizando as melhores peças do elenco fez com que Scaloni fosse muito poderoso. Fez com que ele extraísse o máximo da geração de futebol que ele tinha, que talvez na sua cabeça seja algo revolucionário e algo muito incrível, mas talvez na prática não seja exatamente isso aí, cara. E aqui é onde a gente entra no pulo do gato, né? Porque a gente tem uma geração da Argentina que é boa, mas que não é tão boa assim quanto a galera fala. Por exemplo, quando você olha pra goleiros na Argentina, quem é o melhor goleiro argentino em atividade? Tem o tal do Emiliano Martínez, que é um goleiraço. De fato, assim, ele é impressionante, no Aston Villa ele faz um excelente papel, mas eu não diria que ele é melhor que Alisson, por exemplo. Ah, mas Emiliano Martínez pega pênalti. Um goleiro definido só por pênalti, por acaso? Eu vou até responder já essa questão que a galera sempre põe na mesa. Não, até porque o pênalti é um a mais, né? Um extra. O goleiro é o que ele faz em campo, e todo mundo que assiste Premier League sabe que Alisson é melhor que Emiliano Martínez, mas mesmo assim, Emiliano Martínez é o melhor goleiro da Argentina e ele fez um papel fundamental para ser campeão naquela época. Aí quando você vai para as outras opções, a galera tá bem abaixo. Eu acho que o goleiro que mais se aproxima dele é o tal do Jerônimo Rulli, que joga atualmente no Olympique de Marseille. Tem algumas outras opções que você pode trazer à mesa, mas a maioria dessas opções, cara, não tem o nível dele, cara. Quando você olha pra zaga da Argentina, tem um claro buraco aqui nessa zaga, que falta jogadores. Nós temos o Otamendi, que é um jogador de 30 e poucos anos de idade, que daqui a pouco já não vai mais poder jogar. É um jogador bom, mas ele já tá bem mais velho. Aí nós temos o tal do Romero e o Lisandro Martínez, que são dois zagueiros de elite argentinos. Um deles é muito baixo e o outro é um zagueiro meio perfeito, no conjunto geral, só que Romero é um zagueiro muito agressivo, então ele toma muitos cartões e fica sempre com perigo ali de tomar um cartão vermelho o tempo inteiro. Nas laterais, por exemplo, eu não tenho nenhum nome de destaque pra dar a vocês, cara. Não tenho. Eu não tenho como te dar um nome de destaque pra lateral. Desculpa, eu não tenho. Não tem ninguém de destaque realmente nas laterais. Você
pode pesquisar os nomes. Se você vier me dizer que esses jogadores são elite, craque ou algo do tipo, é mentira. Não são. Não são nem jogadores, às vezes, considerados bons. São jogadores produtivos pro time. São trabalhadores em campo, digamos assim. É um jogador que você não liga de ter ou de não ter. Mas quando ele tá lá, ele faz o trabalho dele, não enche o saco. Então, é o tipo de geração que talvez pareça muito boa quando você só olha pros jogadores do mais alto escalão da Argentina. Mas não é tão boa assim, cara. Não é tão boa assim. Quando você olha pro meio de campo da Argentina, a gente tem um grandioso destaque de Enzo Fernandes, que é um jogadoraço. E talvez o destaque de Rodrigo de Paul, que é um jogador também muito produtivo. E algumas outras figuras que você tem ali. Mas também não tem tantos nomes assim, também não tem tantos reservas. Então a Argentina perde um jogador, ela vai sentir, cara. E essa é a parte interessante, cara. Porque quando você só olha pra os jogadores de qualidade de um elenco, você vai achar que o elenco é muito melhor do que o que parece. Mas não é o caso. E aí no ataque a gente tem várias figuras interessantes ali, né? A gente tem 3 ali na direita do campo, né? Que era Lionel Messi, Ángel Di Maria e Dybala. 3 figuras que disputam a mesma posição. Quando você sai dessas 3 figuras, a queda de rendimento é brutal. Só que essas 3 figuras jogam do mesmo jeito, têm os mesmos problemas e você tem a mesma dificuldade de fazê-las funcionar em campo da melhor maneira possível. Então, muitas das vezes acaba do treinador limitar um Lionel Messi, limitar um Di Maria, porque não sabe usar da melhor maneira possível. Então, o treinador que vai treinar esses caras tem que conseguir fazer um esquema que funcione e que ele não precise trabalhar pro time, sim o time trabalhar pra ele. Se fosse outro treinador, ele não conseguiria potencializar tanto o Messi. E uma coisa que eu tô notando é a nova geração que tá surgindo. Por exemplo, o Thiago Almada, um jogadoraço. Aí passou pelo Botafogo, passou pela MLS e provavelmente vai pra time maior muito em breve. É um cara que provavelmente é o futuro da Argentina. E também tem alguns outros nomes, né? O tal do Franco Mastuonto, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Tem aquele Echeverri também, que tá chegando agora. São novos nomes, então futuramente já vai ter uma nova formação. Quando não tiver mais a disponibilidade desse trio que eu falei, né? Que era Messi, Di Maria e Dybala, você vai precisar ir pra esses jovens, né? Que já estão se desenvolvendo. Mas quando você olha um conjunto geral, cara, não tem tantos nomes assim. Não tem tantos nomes de destaque na seleção da Argentina, cara. A seleção da Argentina tem bons jogadores e um treinador que sabe extrair o melhor desses jogadores e faz com que tá em volta deles não atrapalhe esses bons jogadores. Então a Argentina sempre tem um bom controle do jogo, a Argentina sempre tem um futebol moderno, pensado, com passe e com inteligência. Esse uso dele do 4-4-2 losango, né, que ele consegue fazer o meio de campo dele ser tão bem povoado, ou até mesmo fazer outro tipo de variação de um 4-4-2, usar pontas também, né, e usar os lados do campo de alguma qualidade, mas sempre passando por esse meio de campo que distribui a bola em campo, faz com que o jogo dele seja extremamente perfeito. Ele não precisa de nenhum Caicedo correndo e roubando bola pra ele e dando pernada nos outros. Não, ele consegue extrair o máximo dos jogadores que ele já tem hoje, com o elenco que ele tem hoje, e se preocupa exatamente em amplificar essas peças, porque eles têm o treinador certo. E aí pesa tanto pro Brasil, porque cadê a nossa desculpa? Me diga, cara, o Brasil tem trocentas opções pro ataque, o Brasil tem trocentas opções pro meio de campo, o Brasil tem trocentas opções pra zaga, o Brasil, por exemplo, tem muito mais zagueiro disponível de alto nível do que a Argentina, o Brasil tem mais laterais de alto nível do que a Argentina, o Brasil tem muitos volantes que se equiparam ao nível dos volantes que tem na Argentina, porque se você pegar agora e abrir o Transfermarkt e olhar a seleção da Argentina, bater nome em nome e ir conhecendo cada um desses jogadores, você vai ter a mesma impressão que eu tenho, cara. A gente tá dando a desculpa. Na verdade, a gente tem uma boa geração, a gente tem um bom futebol. E se você acredita que a Argentina pode ser campeã do mundo de novo, você também deveria acreditar no Brasil, porque a gente tem jogador pra isso. Talvez nas mãos de Carlo Ancelotti isso mude, mas eu tenho que comparar, velho, porque o que Scaloni fez é muito grande. Ele tem 47 anos, cara. Ele simplesmente dominou a forma de jogar o futebol. E ele não é preso a ela, ele varia muito a formação, ele pode usar 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3 e tantas outras. Então, eu vou trazer a minha suposição aqui da formação que ele vai utilizar, é porque eu acho que seria a melhor. Agora eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na aba de comentários, se você estiver no smartphone. Passa pro lado, me dá um hype gratuito, cheguem mais pessoas nesse vídeo. Eu agradeço se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, tem o meu Twitter. Tá aí na tela, ó, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, da maneira assim, mais descontraída e tudo mais. Enfim, cara, pra quem tanto tinha me pedido, tá aqui o elenco de Scaloni. Bom, cara, aqui a gente tem o 4-3-3 de Scaloni, né, uma formação muito poderosa dele. Eu vou explicar como esse 4-3-3 vai funcionar, por exemplo. Vai ser um pouquinho diferente do normal, mas enfim, vocês vão entender durante o vídeo. E aqui a gente tem os jogadores, né, que no gol a gente tem Emiliano Martinez e Jerônimo Rulli. Na zaga pela direita nós temos Romero e Balerdi, né, Balerdi que é um talento que tá surgindo aí muito bem. É um jogador que pode mudar as coisas também, é um jogador de qualidade. E na esquerda nós temos o tal do Otamendi e o Facundo Medina. Conversando um pouco sobre o Otamendi, cara. Assim, ele é bem mais velho, mas ele tá num pique meio Thiago Silva. Assim, eu não vejo uma grande queda de rendimento, não. Sim, claro que ele já foi melhor na carreira dele, é óbvio. Mas não estar no auge não significa que ele seja em queda de rendimento. Eu acho que ele ainda tá bem o suficiente pra jogar a próxima Copa do Mundo. Eu acho que é uma das melhores opções que eles têm hoje, né? E o Facundo Medina é bem abaixo dos outros zagueiros que eu coloquei aqui, mas ele vai cumprir o papel dele. É aquilo que eu falei.
falei, velho, não é um cara de destaque, mas, pô, compre o papel, não deixa a desejar, não. Basicamente é isso, cara. Agora, vamos pra lateral direita, nós temos o tal do Molina, que eu particularmente não sou muito fã, mas que é um cara que marca direito, né? Então, manter a linha de zaga ali de 4 pessoas é muito importante aqui pra o resto ser liberado em campo, então ele vai só cumprir um papel tático. Nós temos o tal do Gonzalo Montiel também, que é outro cara que marca muito bem. Um detalhe também não é só a marcação, é a malandragem, né? Os jogadores argentinos são muito malandros, eles adoram fazer coisas ali pra ganhar vantagem em campo, ganhar tempo, ganhar falta. Essa galera aqui é muito boa nisso, quem acompanha eles na Europa sabe muito bem disso, né? Essa galera adora ganhar tempo, e essa galera aqui tá acostumada com isso, bater pênalti e tudo mais. Você já sabe, uma seleção muito poderosa nessa parte. Na esquerda do campo nós temos Lisandro Martinez e Tagliafico como os laterais da esquerda do campo. Bom, e uma dúvida que você pode ter é por que Lisandro tá na lateral, né? Eu acho que é a dúvida que a maioria vai ter, mas assim, ele joga na lateral, E eu acho o Lisandro como zagueiro um jogador bom, ok? Ele é muito bom. Só que ao mesmo tempo, ele tem uma fraqueza clara, porque ele é muito baixo, ele tem 1,75 m só. Então, muitas das vezes dá pra explorar essa parte dele em campo. Na lateral não dá. E na lateral, ele é melhor ainda, porque você pega as características ofensivas de Lisandro e usa em campo. Então, o Lisandro zagueiro é uma limitação a ele mesmo. Ele, como lateral, pode ser até melhor. Ele, inclusive, tá saindo muito bem com o Rubem Amorim no Manchester United, um dos poucos que joga bem, exatamente por isso, porque ele tem mais liberdade numa linha de 3. Ele não tá tão fixo assim a zaga, né? Tá tão preocupado, porque tem uma galera junto com ele. Isso tem ajudado bastante a ver o quão bom ele é em outras partes do campo. Então, ofensivamente, ele acaba ajudando muito, ele acaba subindo em alguns momentos e tudo mais. E como lateral, ele vai poder fazer isso. Eu acho que ele pode ser o melhor lateral do time. Dessa galera toda que tá aqui, pra mim, o melhor é Lisandro na lateral. Eu escolhi ele pra lateral exatamente por causa disso. Aí você pode até se questionar de barco aqui no meio de campo e Lisandro na lateral. Mas é exatamente por isso. Eu acho que ele mantém um equilíbrio defensivo e ainda consegue fazer outras coisas em campo. Eu acho que é isso. Aí a gente tem nosso querido Enzo Fernandes e Paredes no meio de campo como primeiro volante. Do lado esquerdo nós temos McAllister e Valentim Barco. E na direita nós temos Rodrigo De Paul e Ezequiel Palacios. Pra mim é um meio de campo praticamente perfeito, cara. Assim, não tem nenhum jogador ruim aqui. Claro que todos os titulares sobem o nível do que a gente tem como no banco de reserva, mas o banco de reserva também são opções boas. Assim, é claro que Barco é pior que McAllister. É óbvio que Palacios ele é inferior a De Paul, mas Palacios também tem características muito interessantes, principalmente quando você olha para um jogo mais cerebral e para um perigo de gols de fora da área. Então Palacios ele é esse perigo. E até mesmo a posição de Enzo, porque sim, Enzo é melhor que Paredes em quase todos os aspectos, mas Paredes é mais experiente, Paredes tem um excelente posicionamento, é um volante mais seguro em certas coisas. Então às vezes dá até para usar outro tipo de meio de campo, né? Se ele precisar de mais defesa, dá para botar um Paredes em campo, né? Dá para botar um Barco lá e mandar ele correr 45 minutos, encher o saco e depois meter McAllister para encher o saco mais 45 minutos com full estamina, é uma estratégia que ele pode utilizar. Então, um meio de campo que permite ele fazer muitas e muitas coisas e todos são equilibrados e completos, né? Esse meio de campo aqui que vocês estão vendo em campo é um meio de campo que ataca, defende e cria sem parar. E com destaque na criatividade, com destaque na defesa, com destaque em roubar a bola, com destaque em manter o equilíbrio do campo, cara. Assim, é bizarro o que isso aqui é capaz de fazer. É a área que vai ser amplificada, né? A saída de bola pode ser feita por essas figuras, mas pra frente a gente conversa sobre isso. No ataque a gente tem esse trio de ataque aqui, que são praticamente 3 atacantes, né? São, sei lá, 3 camisas 9, se você quiser pensar desse jeito, mas é mais 3 atacantes mesmo. Cada um vai ganhar um lado do campo, né? Messi, que a balança dele sempre foi à direita, Julián Álvares mais à esquerda, como sempre ali, e Lautaro Martínez. Eu centralizei aqui pra vocês entenderem que eles vão jogar bem perto da área, né? Eles não vão preencher tanto o corredor do campo. Aí você pode se questionar, pô, quem então vai preencher o corredor do campo? Ninguém, cara. Ele literalmente não precisa preencher o corredor do campo, assim como Julian Nagelsmann também não precisa jogar pelos corredores do campo. Eu já vi ele jogar uma partida inteira jogando só com a bola por dentro do campo, não tendo nenhum problema com isso. Quando você tem um treinador muito competente, ele não depende de nada. Ele também pode usar os corredores do campo, não à toa. Tem os reservas aqui que mudam muito isso. Então no ataque pela direita nós temos Lionel Messi e Matias Soler. Por dentro nós temos Lautaro Martínez e Santiago Castro, que é praticamente um Lautaro jovem, né? Muita gente compara ele com o Lautaro porque ele lembra muito, né? Ele tem características muito parecidas, até o chute de fora da área do moleque parece ser uma cópia de Lautaro. Então é um jogador muito parecido, que pode manter um nível interessante na posição e pode trazer um diferencial vindo do banco de reserva. É muito interessante para uma Copa do Mundo. E também nós temos Julián Álvares e Thiago Almada na esquerda do campo. Começando a falar aqui sobre o ataque. Ele pode trazer o tal do Castellanos pra cá, porque Castellanos abre uma opção tática de ter um homem de área, o que pode ser interessante em alguns momentos do jogo, pra você ter um cara de cabeça, pra ser uma figura mais âncora para abrir espaço em campo. Até com certos tipos de jogadores que tem aqui, dá pra utilizar o tal do Castellanos como opção tática. Outra opção que aqui não é necessariamente uma opção tática, mas é uma opção que eu levaria em todos os ciclos a partir de agora, sem questionar. Nico Paz, atual jogador do Como, que veio do Real Madrid, base do Real Madrid, jogador muito bom também. Já falei dele aqui no canal 1 milhão de vezes, voltando a falar sobre. É um jogador moderno, um atacante moderno que serve pra tudo. Praticamente é isso. Você pode botar ele falso 9, você pode botar ele na direita do campo, você pode colocar ele como 10,
mas ele é o futuro, ok? Então pra próxima Copa do Mundo, que tá muito perto, talvez ele não vai jogar, mas é bom ter ele ali como opção tática, porque em algum jogo ele pode mudar o rumo do jogo, principalmente pelo quanto ele é completo como jogador. Então é um cara que sabe fazer pressão muito bem, que sabe marcar, que não é um cara que só vai atacar, tem uma criatividade diferenciada, tem um pensamento diferenciado do jogo, então ele pode trazer um a mais, e por isso eu levaria ele como opção extra aqui do ataque, uma opção tática a mais que você pode levar. Tem opções também pra zaga que você pode levar como extra e tudo mais, mas eu preferi botar essas aqui mesmo, e no ataque eu dei essa prioridade pra falar desse jogador. E aqui a gente tem esse ataque diferenciado que eu tô mostrando pra vocês. Como é que ele vai funcionar? Pra esse ataque funcionar, você precisa de uma defesa forte, porque você não pode deixar o equilíbrio de campo ruim. Então essas 4 figuras são 4 zagueiros mesmo, né? Não à toa, Martinez tá aqui. Eu não coloquei ele aqui à toa, porque aqui são 4 zagueiros. Aí você pode se perguntar, pô, Scaloni faz isso? Faz. Literalmente já tem padrões dele que é onde ele fez isso. São praticamente 4 zagueiros e não 2 zagueiros e 2 laterais. São 4 zagueiros e esses zagueiros se tornam laterais nas fases ofensivas do campo. Praticamente isso. Tem treinador que faz isso, é um padrão que existe, ok? O jogo eu faria mais por dentro também do campo, então esses volantes aqui vão estar conversando muito bem entre eles. Só que tem uma questão aqui, né? A questão do primeiro volante. Porque se tu botar Enzo de primeiro volante, tu limita. E Enzo tá cada vez mais perigoso perto do gol e cada vez melhor em jogadas de aproximação e passe decisivo. E nesse sentido, cara, eu acho que vale a pena ele mudar o meio de campo, né? Porque o meio de campo normalmente ele libera esses 2 volantes e deixa um cara aqui mais fixo. Só que ele também já fez de outro jeito. E eu faria do outro jeito, que é o quê? Liberar Enzo. Então esse meio de campo vai jogar junto com ele. A saída de bola vai ser feita pelos 3. Os 3 vão subir e os 3 vão descer. E é claro que quando um sobe, os outros 2 baixam, né? Pra manter o equilíbrio do campo. Ou 2 sobe e um baixa e tudo mais. Aí pode ser desse jeito aqui e ficar trocando bola entre eles, cara. Porque esses caras juntos trocando bola é o suficiente pra manter o equilíbrio do jogo e pra manter uma dinâmica onde o adversário não vai prever o que você vai fazer em campo. Então, basicamente, eu faria um meio mais imprevisível, onde você libera um pouco o Enzo Fernandes. Eu faria todos eles trabalhar na saída de bola. É algo que ele pode fazer e que eu acho que ele deveria. Até porque McAllister se sai muito bem na saída de bola e Rodrigo De Paul não tem nem o que falar. A qualidade de passe dele é incrível. E o ataque, cara, ele tá aqui só pra receber bola e finalizar lance. Por isso eles estão tão por dentro do campo, perto da área, porque essa galera vai jogar assim. O resto vai trabalhar pra fazer a bola chegar neles. Então vai ser obrigação dessa galera que tá aqui fazer a bola chegar nos atacantes. Que eles não tenham que trabalhar pra ir buscar a bola toda hora e tudo mais. Eles vão receber a bola. E é claro, tentar amplificar as habilidades de Messi, né? Você tem um batedor de pênalti, você tem um batedor de falta, você tem um cara que consegue trazer um perigo de gol muito grande, que não vai estar jogando mais o mesmo futebol do passado, não vai talvez solucionar ali, mas que tem um futebol pra entregar. E aí, cara, no fim dos jogos, que você precisar fechar o jogo, tu tem um banco de reserva. Quando tu precisar de uma solução pro jogo, tu tem um banco de reserva. Então, Matias Solé pra vir no final dos jogos ali, pra fazer pressão, pra roubar uma bola, pra marcar mesmo, assim, finalizar a partida. É um cara que sabe fazer, cara. Nós temos um Thiago Almada, que talvez não seja tão bom em marcação, mas pode trazer uma dinâmica diferente de Julian Álvares. Então, dá pra ir pra um 4-4-2 quando o Thiago Almada vir, Almada dropar e fazer uma dupla de ataque, né? Aquele 4-4-2 losango que a gente viu tanto ele fazendo. Almada como opção tática pra isso. E até mesmo fazer um 4-4-2 que vira 4-3-3 em algumas fases, né? Que é outra opção que ele vai ter ali em campo. Não à toa vocês estão vendo a Argentina jogando tão bem os últimos jogos. Não é à toa. Eles ainda estão jogando um belo futebol. Porque a Argentina não é só Messi. A Argentina é todas essas figuras que vocês estão vendo aqui, cara. Argentina é Romero, Argentina é Enzo Fernandes, Argentina é McAllister, Argentina é Rodrigo De Paul. A Argentina é Lautaro Martinez, que é um dos melhores jogadores do mundo da atualidade. Gostando ou não, odiando ele ou não, né? Então, cara, a Argentina tem armas pra mudar as coisas. A Argentina tem como ganhar a próxima Copa do Mundo, sim, e ser campeão de novo. É um perigo muito grande aí pra todo mundo ainda assim. E Scaloni talvez traga ainda mais do que eu mostrei nesse vídeo, cara. Talvez ele traga outra formação, talvez ele traga outro jeito revolucionário, de outra maneira, né? Tem infinitos planos. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no fim. Eu agradeço a todo mundo que colou nesse vídeo, que vai ajudar de qualquer maneira. Eu agradeço mesmo, né? Se o like, hype, qualquer outra forma, compartilhamento também ajuda bastante o canal. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Obrigado pela presença. Tchau.